Eu já preguei algumas vezes a respeito da igreja, e acho que é importante a gente voltar nesse assunto, porque muitas vezes a gente olha para a igreja como algo que ela não foi feita para ser. A igreja não é sobre um lugar onde a gente se reúne. A igreja é sobre pessoas. A igreja não é sobre atividades que a gente faz, um monte de coisas que a gente faz. Às vezes as pessoas falam sobre igreja, pensam em bazar, pensam em festa do pastel, e ação social. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja tem a ver com o relacionamento. A igreja não é um lugar, são pessoas. A igreja não tem a ver com atividades, mas tem a ver com relacionamentos. E a igreja tem um propósito muito claro, que a gente vai ver nesse texto. Jesus estabeleceu a igreja, Jesus criou a igreja, Jesus fundou a igreja, Jesus planejou a igreja, com um propósito de expandir o reino de Deus na terra, de fazer conhecido o evangelho dele, as boas novas do evangelho, fazer conhecido o plano de salvação que o Senhor tem para cada vida. Cada um de nós nasceu longe do Senhor. Algumas pessoas acham que a gente nasceu bonzinho, que foi ficando mal à medida que foi crescendo, né? Desculpa te cortar o seu barato, mas a gente nasceu ruim já. A gente já nasceu estragado. E a gente, desde pequenininho, precisa de um Salvador. E Jesus veio para suprir essa necessidade que nós tínhamos. Mas essa boa nova não pode ficar guardada só para nós. O propósito de Jesus, ao criar a sua igreja, era criar um corpo, um grupo de pessoas que vivesse para transmitir as boas novas do Evangelho. Então, eu quero revisitar essa ideia e trazer para nós o chamado de Jesus através desse texto que está lá em Mateus 28, a partir do verso 18 ao 20, que é comumente chamado de a grande comissão. Tem vendedor que acha que esse texto é para ele, não é comissão de venda, não. Comissão no sentido de ter um chamado, né? Então, a grande comissão que a gente vai falar está lá em Mateus 28, a partir do verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero dividir essa pregação em 3 pontos, em 3 aspectos que eu acho que esse texto revelam para nós. O primeiro ponto, a primeira verdade que esse texto nos mostra é que Jesus faz uma afirmação a respeito de si mesmo, que é fundamental para a gente entender o chamado da igreja. Jesus ele fala sobre a sua autoridade. Ele diz assim, no verso 18, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente precisa parar e pensar o que Jesus quer dizer com isso. Ele não está simplesmente dando um conselho para a gente. E muitas vezes as pessoas acham que Jesus veio para trazer bons ensinamentos para nós. Maneiras da gente viver que vão fazer a gente ser feliz, vai viver bem. Não é isso? Não, Jesus ele ensinou amor, ele falou sobre a bondade, falou sobre repartir, sobre ajudar os pobres. Não é isso que as pessoas muitas vezes falam? Jesus está aí para dar um monte de conselhos para a gente viver bem e feliz. E Jesus, em nenhum momento, ele se coloca como alguém que dá sugestões para a nossa vida. Jesus, em nenhum momento, se conformou ou ficou satisfeito em ser alguém que é um coadjuvante na nossa vida. Muitas vezes a gente anda com Jesus e coloca ele no porta-mala do carro, esperando o pneu furar. Quando furar o pneu, você vai lá, fala: Jesus, me dá uma força aí para trocar o pneu. Não. Jesus não é para ficar nem do lado do motorista, como copiloto. Jesus, se a gente for usar essa metáfora, é aquele que dirige o nosso carro. E a gente senta no banco de trás, sossegado, falando: Jesus, para onde o senhor quiser ir, eu estou indo. O senhor que leva. Eu, quando estou dirigindo, eu não gosto que fiquem dando palpite, sabe? Não gosto que falem: cuidado, breca, cuidado, vai virar.
Tem gente que anda comigo e fica olhando no espelho retrovisor para ver se tem no carro, eu fico bravo. Não tenho paciência com esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, quando eu estou no lado do passageiro, eu desligo, gente. Eu desligo. Você pode ir para onde você quiser. Se você fizer caminho errado, eu não vou perceber, porque eu desligo. E a nossa vida com Jesus tem que ser assim. Você tem que sentar no banco de trás e falar: Jesus, pode tocar o pau. Eu sei que o senhor vai para o melhor caminho, vai para o melhor lugar, não vai perder tempo com congestionamento, não vai pegar caminho errado, nem atalho. O caminho que o Senhor faz é o melhor caminho. E a gente precisa entender que toda a autoridade foi dada a Jesus, nos céus e na terra. Ele deixou isso muito claro. Ele tem o poder para fazer tudo o que Ele quiser. Mas não só isso, porque é diferente você ter o poder para fazer alguma coisa e você ter a liberdade e a autorização para fazer isso, não é verdade? Às vezes uma pessoa tem muito poder, mas ela está restringida a fazer o que ela quer. Ela tem muita força, mas ela não pode fazer o que quer. Mas Jesus não. Jesus não só tem todo o poder, a capacidade de realizar o que Ele quiser, mas Ele também tem toda a autoridade, tem toda a permissão. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. E isso é fundamental para nós, como igreja, entendermos. Jesus criou a sua igreja. Ele falou assim, ele falou para Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus é muito particular nessa questão. Ele é quem manda na igreja, Ele que determina para onde ela vai e como ela vai. E é Ele que tem a autoridade e o poder para fazer com que essa igreja cresça e produza fruto e se torne cada dia mais parecida com Ele. É por isso que a Church de Campinas está aqui, por causa do poder de Jesus. Não é por minha causa, não é porque o apóstolo Lamartine decidiu um dia, falou, não, vamos fazer mais uma igreja em Campinas. Tem 300 igrejas em Campinas, mas a gente vai colocar mais uma lá. Não é isso. Não tem a ver conosco. Tem a ver com o fato de que Jesus determinou que Ele queria que nós estivéssemos aqui. Porque, estando nós aqui, o Senhor atraiu pessoas especiais, com talentos e dons especiais, que seriam fundamentais para que essa igreja pudesse produzir o fruto que o Senhor quer produzir neste lugar, neste bairro, nessa cidade. Alcançar as pessoas que só poderiam ser alcançadas porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos colocou aqui. Tem um monte de gente, nossos vizinhos aqui, que talvez não conheçam a Jesus. Mas o Senhor nos colocou aqui para alcançar essas vidas. E é por isso que Jesus diz o seguinte, toda autoridade me foi dada. Eu vou bancar vocês. Sou eu que vou sustentar vocês no chamado que eu estou dando para vocês. A força, a capacidade, a unção, a autoridade vem de mim e através de mim para vocês. Não tem nada que eu não possa fazer. Nada que me impeça. Nada que eu não tenha a liberdade de fazer. E Jesus começa o seu discurso deixando isso muito claro. Eu tenho autoridade. Isso foi dado a mim e eu faço com essa autoridade o que eu quero. E isso para nós deve ser um conforto, gente. Deve ser um conforto porque a gente não precisa depender da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso conhecimento, dos nossos recursos. Eu estava falando com alguém aqui no começo do culto e às vezes eu fico na dúvida se eu sou louco ou sou muito ousado. Provavelmente um pouco dos dois. Porque sair da onde a gente saiu para vir para esse prédio aqui foi um ato de muita fé da nossa parte, da nossa igreja. Porque esse lugar está muito além dos nossos recursos, das nossas capacidades. Mas o Senhor abriu essa porta para nós estarmos aqui e foi confirmado de uma maneira muito precisa. Então, a gente não anda pelo que nós temos. A gente não anda pelos nossos recursos, pelas nossas capacidades. A gente anda pela promessa e pela autoridade do nome de Jesus. Ele nos chamou, Ele vai cumprir. Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Ele nos chamou, Ele vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Então, a gente precisa entender que Jesus faz uma afirmação categórica a respeito dele mesmo, que Ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Eu queria ler para você Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, que diz assim, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e olha isso, nele tudo subsiste. Tudo subsiste. O universo inteiro está nas mãos de Jesus. Ele segura todo o universo. Todos os bilhões e bilhões de galáxias que existem, que contêm bilhões de estrelas, estão nas mãos de Jesus. Mas não é só isso. A minha vida e a sua vida também estão nas mãos de Jesus. Ele não tem dificuldade alguma de saber o que passa no coração da Daisy. Ele não tem dificuldade nenhuma de suprir as necessidades do Alberto. Ele conhece o nosso dia a dia, aquilo que está no nosso coração. Sabe aquele negócio que você nunca falou para ninguém, mas você acorda com aquele negócio remoendo lá dentro? Fala assim, caramba, como é que eu vou resolver esse negócio? O Senhor conhece, o Senhor conhece. E Ele sabe como vai resolver. É nessa hora que a gente tem que abrir a porta de trás do carro, sentar no banco de trás e falar, Senhor, pode dirigir. Eu não sei para onde, não sei como é que nós vamos chegar. Aliás, quem está no banco de trás fica preocupado quanto tem de gasolina? Fica. Fica preocupado como é que vai fazer para abastecer o seu carro? Não fica. É o Senhor, é o motorista que se preocupa com essas coisas. E quando a gente fica no banco do passageiro, olhando para o espelho retrovisor, para ver se vem algum carro, a gente perde o passeio. A gente perde o passeio. Em vez de você curtir e descansar e aproveitar a paisagem, você fica se preocupando com coisas que você não pode resolver porque você não está dirigindo. Não é isso? A gente vai só ficando irritado e chato e preocupado. Então, vai para o banco de trás e deixa o Senhor dirigir a sua vida. O Senhor está no controle. Ele tem toda a autoridade foi dada para Ele, nos céus e na terra. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim, pelo que também Deus exaltou a Jesus de maneira sobrenatural, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, aqui a palavra é Kyrios. O pastor Fábio falou isso na semana passada. Kyrios significa Senhor, dono, amo, o chefe. Ele que decide. Na época que o Evangelho foi escrito, existia escravidão. E uma pessoa que era escravo de alguém, não decidia o que ia fazer, gente. O cara na acorda e falou assim, não sei o que eu vou fazer hoje, se eu vou trabalhar, se eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Eu não sei se eu vou colher maçã, se eu vou buscar água. Não, ele não tem escolha do que ele vai fazer. Quando ele chama alguém de Kyrios, de Senhor, ele está falando o seguinte, o Senhor decide. O Senhor fala o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Eu não tenho escolha. Então, ao nome de Jesus, a gente se dobra, a gente se coloca diante dele. Toda a autoridade foi dada a ele. Agora, a segunda coisa que Jesus diz nesse texto é que ele dá uma ordem. Então a gente viu a autoridade de Jesus. Mas em segundo lugar, ele dá uma ordem muito específica. E essa ordem é para nós, para a igreja de Jesus. Para esse povo que ele comprou, que ele enxertou na sua família. Esse povo especial que ele criou. Ele dá uma ordem muito clara, ele diz assim, ide, portanto, e esse portanto é importante. Por quê? Ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Certo? Aí ele fala, ide, portanto, por causa disso, por causa do quê? Porque toda autoridade me foi dada. Porque toda autoridade foi dada a Jesus, ele pode dizer, vão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? Veja, aqui, quando a gente estuda a Bíblia, é importante você prestar atenção em algumas coisas. Eu vou destacar para você quais são os verbos que aparecem nesse texto. Por que eu vou destacar os verbos? Porque os verbos são as ações que Jesus está falando para a gente fazer. Percebe? Então ele diz assim, ide. Primeira coisa que ele fala, vocês têm que sair de onde vocês estão e ir para algum lugar. Isso implica no seguinte, eu deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo e me movimentar. Eu tenho que tomar a iniciativa de obedecer ao Senhor. Para onde que eu vou, Jesus? O que eu tenho que fazer, Jesus? Eu tenho que sair da minha posição de conforto, da minha zona de conforto, daquela tranquilidade do dia a dia, e falar assim, Senhor, para onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer?
E ele fala, ide, portanto, e fazei discípulos. O segundo verbo que acontece aqui é fazei. Fazei o quê? Discípulos. De novo, não é simplesmente eu falar para as pessoas a respeito do Evangelho. Eu falar assim, ó, você é pecador e você precisa de um Salvador. Tá bom? Beleza? Agora você já sabe? Até lá vista, baby. Não é isso. Jesus nos manda fazer discípulos. E fazer discípulos é tornar pessoas seguidoras de Jesus. Pessoas que aprendem de Jesus e andam segundo os seus ensinamentos. Então, isso significa que é um processo que a gente tem que desenvolver com as pessoas. Eu fui chamado e você foi chamado, não é porque eu sou pastor que o meu chamado é diferente do seu, tá? O seu chamado também é ir falar para as pessoas do Evangelho de Jesus e fazer com que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus. É lógico que você não vai forçar ninguém, mas a pessoa tem que ter a oportunidade de ouvir a respeito do Evangelho. E entender que o Evangelho não é simplesmente uma coisa que você faz uma opção uma vez na vida e fala assim, opa, estou no time, estou no clube e agora até lá. Vamos tocar a vida. Não. Jesus espera que a gente o siga e nos tornemos discípulos dele. O discípulo se torna parecido com o seu discipulador. Eu costumo dizer que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Se você anda com pessoas que creem, você vai começar a crer. Se você anda com gente que anda de moto, você um dia vai querer comprar uma moto também. Se você anda com gente que malha, você vai querer ficar mais fortinho também. Não é assim? Ao mesmo tempo, se você anda com gente que reclama o tempo todo, o que vai acontecer com você? Você vai virar um chato. Você vai começar a reclamar também. Você vai se tornar aquela pessoa que ninguém quer ficar perto. Não é isso? Portanto, andar com Jesus significa, ser discípulo dele significa aprender dele e começar a viver a vida do jeito que ele quer que a gente viva. Significa submeter a minha vontade, os meus planos, os meus projetos, aquilo que a palavra de Deus diz acerca delas. Significa que eu não tenho mais direito sobre a minha vida. E isso é uma coisa que pega para as pessoas. Quer dizer que agora que eu sou crente eu não posso fazer mais o que eu quero? Não pode. Não pode mesmo. E é importante você saber disso, porque eu estaria te enganando se eu dissesse que você pode se tornar um cristão, se tornar um seguidor de Jesus e fazer as coisas do jeito que você quer. Isso não rola. Não vai acontecer. Não é assim que o Evangelho de Jesus é explicado por Jesus. Ele tem uma palavra, você tem que ser discípulo, tem que andar do jeito que eu andei, tem que andar comigo todos os dias, tem que aprender de mim. Ele diz que sou manso e humilde de coração. Então, o nosso chamado como igreja é, em primeiro lugar, sair da onde a gente está e intencionalmente ir até aqueles que não conhecem. E à medida que eu estou caminhando, vivendo a minha vida, eu tenho que buscar as oportunidades para falar do amor de Jesus para aqueles que não conhecem, para trazer esperança para aqueles que estão desesperançados, para falar que Jesus tem resposta para aqueles que estão desesperados, falar que Jesus pode transformar a nossa vida, mesmo que o resultado do nosso pedido não seja aquilo que eu queira. É muito comum as pessoas falarem assim, ora por mim que eu estou enfermo, eu estou doente. Claro, eu oro e creio que 100% que Jesus pode curar as pessoas. Eu não tenho dúvidas, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive comigo. Eu já falei outro dia que eu tive um diagnóstico de morte. Praticamente as pessoas estavam esperando eu morrer. Mas o Senhor transformou esse diagnóstico em vida. Amém? Mas cada um de nós sabe que o nosso destino é um dia morrer. A gente vai morrer um dia. A diferença é que nós cremos que o momento da nossa morte está nas mãos do Senhor. E que mesmo esse momento vai ser algo bom para nós. A morte não é o fim. Porque Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós podemos viver com esperança, e o nosso chamado é para falar para as pessoas sobre essa esperança que nós temos, de viver uma vida plena, mesmo no meio das dificuldades. Isso é andar com Jesus. Isso é andar com Jesus. Então, Jesus nos chama a ir, a fazer discípulos, a ensinar as pessoas a obedecerem ao Senhor. E o terceiro verbo que acontece é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ninguém é salvo por ser batizado, mas todos aqueles que são salvos se batizam, porque o batismo é uma identificação com a morte e ressurreição de Jesus. Significa que eu estou dizendo que eu agora faço parte da família da fé. Significa que eu também morri para a minha vida antiga e fui ressuscitado em Cristo. Eu estou me identificando com Jesus. Eu estou tomando uma decisão. Eu estou fazendo uma declaração pública da minha fé. As pessoas vão olhar para mim e vão saber que eu me batizei. E isso significa que eu decidi viver com Jesus, andar com Ele. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com Ele a partir de agora. E o nosso chamado como igreja é fazer isso. É levar as pessoas, levar o evangelho às pessoas, levá-las a se tornarem verdadeiramente discípulos e levarem essas pessoas a um compromisso de fé, a tomarem uma atitude de fé, de transformação das suas vidas, de mudança de atitude, de mudança do seu coração. O batismo é um passo importante nesse processo de discipulado, porque é um marco, é um momento em que a gente fala assim: agora a minha vida é do Senhor. Eu morri para a minha vida antiga e estou renascendo para a vida com Jesus. E por último, o último verbo que aparece aqui é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus viveu 3 anos e meio com seus discípulos. Ele ensinou uma série de coisas para os seus discípulos. Como se comportar, o que esperar, o que fazer, o que não fazer, como orar. Ele ensinou que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ele ensinou que a gente deve amar o próximo, como Jesus amou a cada um de nós, se entregando por nós. Ele falou assim: um novo mandamento vos dou, assim como eu amei vocês, eu quero que vocês amem uns aos outros, porque o amor de vocês vai identificar que vocês são meus discípulos. E o amor de Jesus, o padrão do amor de Jesus é se entregar pelo outro, até a morte. Gente, amor não é um sentimento. Hollywood acabou com a nossa noção de amor. A gente pensa em amor e acha que alguém vai sair tocando um violino, aquela música bem romântica, e aí você vai sentir aquele negócio gostoso lá dentro, e aí sim você vai ficar apaixonado pelo resto da vida. Isso não é amor. Amor é uma decisão de fazer o bem para outra pessoa. O amor é uma decisão de se esforçar para que aquela pessoa viva plenamente, receba tudo de bom que ela precisa. É eu fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que aquela pessoa seja abençoada. Isso é amor. Às vezes, isso está acompanhado de sentimento. Às vezes, não. Se não fosse assim, Jesus não ia falar para a gente amar o nosso inimigo. Alguém aqui ouve violinos quando você pensa no seu inimigo? Não. Você ouve violinos quando você lembra do teu chefe chato que fica te aporreando a semana toda? Claro que não. Mas ainda assim, o Senhor fala para a gente amar essas pessoas. Portanto, não depende do meu sentimento. Não depende daquilo que eu estou sentindo agora. Porque os nossos sentimentos são volúveis. Nossos sentimentos vão e voltam. Não é assim? Quem é casado aqui sabe. Não é todo dia que você acorda apaixonado, não é verdade? Ou é só comigo que acontece? A Paula sabe, não é nenhuma novidade para ela. O amor é a decisão de fazer o bem para o outro, mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que eu ache que o outro não mereça, mesmo que o outro tenha pisado na bola comigo. E Jesus ensinou a gente a agir dessa maneira. Jesus também ensinou seus discípulos a perdoarem. Pedro quis dar uma de gostosão e falou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Tipo assim, umas 7 vezes, que 7 é o número da perfeição, né? 7 vezes, tá bom, Jesus? Beleza? Jesus falou assim: Pedro, 7 não, faz assim, ó, 70 vezes 7, pode ser? É claro que Jesus não estava mandando você ficar contando, né? Mas ele estava falando que é para você perdoar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. É isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. E Jesus fala para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês vão fazer discípulos, vão batizar e vão ensinar essas pessoas a guardarem tudo aquilo que eu tenho ordenado vocês a fazerem. Como é que a gente faz isso, gente? O que é o discipulado? Você entender as verdades do Evangelho, esses mandamentos, é uma coisa que pode ficar só no intelecto. Então pode ser até fácil você decorar as regras. E tem gente que adora a regra. O que eu posso fazer, pastor? Eu posso fazer isso? E se eu fizer isso é pecado? Se eu fizer aquilo é pecado? Mas na verdade, a gente precisa entender o que o Senhor espera da gente.
mais do que a gente ficar vivendo de pecado ou não é pecado. É como que eu lido no dia a dia com essas questões. E é isso que Jesus está falando. Vocês precisam ensinar essas pessoas a guardar aquilo que eu tenho ordenado a vocês no dia a dia. Você vai ensinar a pessoa a perdoar. Quando alguém tiver com raiva da outra pessoa, você vai colar nela e falar assim, olha, Jesus ensinou isso, isso, isso. Nessa situação, você tem que agir assim, assim, assim. Por quê? Porque a Bíblia diz assim. Quando alguém te decepcionar, o que eu tenho que fazer? Você vai ensinar essas pessoas a lidarem com as decepções, com as frustrações, com os medos, com a falta dos recursos, com as preocupações. Jesus ensinou aos seus discípulos, ordenou para eles, não andeis ansiosos com coisa alguma. E aí ele falou assim, quer saber? Presta atenção nos passarinhos, você está vendo eles preocupados? Eles não semeiam, não colhem, mas eles têm alimento todo dia. Olha para os lírios do campo. Olha, presta atenção no que está acontecendo aqui. Eles não fiam, eles não compram roupa, eles não vão no shopping comprar roupa, mas eles estão vestidos numa beleza extraordinária. Assim é com vocês. A gente precisa entender e ensinar as pessoas a viverem essas realidades. Porque cada um de nós passa por esses momentos, não é verdade? De medo, de insatisfação, quando nada está bom, não tem dia que você acorda assim? Nada está bom, o céu está azul, mas você só está vendo cinza. Você fala, alguém vai falar bom dia para você, você responde assim, se está bom para você, não estraga o dos outros. Né? Você está tão amargo que você não consegue ver nada. Mas nós, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus, como um povo que foi enxertado dentro do corpo de Cristo, nós somos chamados a ensinar as pessoas a lidarem com essas questões, através da palavra, através da nossa vida, através dos frutos do Espírito de Deus que habitam em nós. Nós somos diferentes, e graças a Deus por isso, porque algumas coisas que me afetam, não afetam a Renata, mas aquilo que não afeta ela pode me ensinar como eu vou lidar com essas questões, e vice-versa. Talvez eu tenha mais fé em algumas coisas que uma outra pessoa. E talvez a fé do Wagner vai me ensinar a crer em coisas que eu não estou habilitado ainda a crer. Mas a gente andando junto, ensinando uns aos outros a nos tornarmos discípulos, a guardar os mandamentos de Jesus, vai nos tornar um corpo capaz de transformar aonde nós estivermos. Não precisa estar tudo bem, gente, para estar tudo bem com você. Você não precisa estar com a sua conta bancária zerada, você não precisa estar com a sua família toda resolvida. A sua família não precisa ser a família de propaganda de margarina, sabe? Onde todo mundo é bonito, tem aquele sol bonito de manhã, assim, aquela mesa de café da manhã cheia de coisa, com a toalha branquinha. No dia a dia não é assim. Mas a gente não precisa dessas coisas para viver a experiência de termos uma vida plena e feliz, porque os nossos olhos estão em Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade para cuidar da nossa vida todos os dias. Vamos lembrar dos verbos? A gente precisa ir, a gente precisa fazer discípulos, a gente precisa batizar as pessoas, levá-las a um compromisso com o Senhor, e a gente precisa ensiná-las a guardar. E à medida que a gente ensina alguém, a gente aprende também, não é verdade? Aliás, tem um ditado que diz que a melhor maneira de você aprender alguma coisa é você se preparar para ensinar o outro. Porque aí a gente aprende de verdade. Então, quando a gente se reúne aqui, quando a gente tem uma atividade juntos, aliás, a gente está, 2 meses que a gente está mexendo aqui no prédio, todos os dias a gente vem para cá e trabalha, e sempre tem coisa para fazer, e a gente fica conversando, batendo papo, lidando com as questões. E quanto a gente aprende um com o outro? Quanto a gente aprende conversando, ouvindo as experiências. Até quando a gente tem algum tipo de rusga, sabe? Quando alguém fala alguma coisa, o outro entende errado, e fica aquele desconforto. Arrumar essas coisas faz parte do crescimento. E quando isso acontece, a gente amadurece, a gente cresce. E por causa de Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu não vou cansar de falar isso para você hoje. Porque isso vai mudar a maneira de você enxergar as suas dificuldades. Jesus está no controle, Ele está no assento do motorista. Ele sabe para onde Ele vai. E por causa disso, a gente pode resolver qualquer tipo de questão que possa estar pendente.
E a gente vai aprendendo a guardar os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que Ele ensinou. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai ser uma igreja que vai produzir diferença onde a gente estiver. Sabe, o verbo id, quando aparece o id aqui, alguns estudiosos dizem que essa forma verbal quer dizer, não é só ir, mas é enquanto você vai. Isso tem um aspecto bacana, que é, eu não preciso necessariamente decidir ir a algum lugar, mas enquanto eu estou vivendo a minha vida, estou indo para o trabalho, estou indo para a escola, eu acordo de manhã, estou indo para a cozinha, esbarro com os meus filhos, com a minha esposa, enquanto eu estou vivendo a minha vida, eu estou fazendo discípulos. Eu estou fazendo pessoas olharem para Jesus. O foco todo, gente, é a gente apontar para Jesus. É isso que Ele quer. Então, à medida que você vive a sua vida, que você faz o seu café, que você pega o ônibus, que você interage com alguém na rua, com a pessoa que está no caixa, você pode ser alguém que leva as pessoas a terem um relacionamento com você. Esse é o chamado da igreja. Aí, como eu falei, a igreja não tem a ver com um lugar. A igreja não é um lugar onde eu vou. A igreja são as pessoas com quem eu me relaciono. A igreja não são atividades, gente. A igreja são relacionamentos. Relacionamentos de amor, de compartilhar, de dividir, de aprender, de ensinar, de exortar, de crescer junto. É isso que o Senhor quer para a sua igreja. Sabe, das preocupações que eu tinha quando a gente veio para cá, é que a gente tornasse esse lugar um ídolo, sabe? Não, porque agora nós temos um prédio, temos um lugar bonito, grande, e coisas desse tipo. Gente, isso aqui não é nada. Esse prédio só vale alguma coisa porque nós estamos aqui. Se a gente tivesse na calçada reunido, falando de Jesus, a igreja estaria ali também. E poderia ser bênção ali também. Mas o Senhor nos deu esse lugar, porque através desse lugar, a gente vai fazer coisas que vão atrair pessoas a conhecerem a Jesus. É só para isso que a gente tem esse lugar. Então, a minha intenção é tirar qualquer tipo de idolatria desse lugar. A igreja somos nós, é o nosso relacionamento. É aquilo que a gente sabe de Jesus. É aquilo que a gente faz com aquilo que a gente sabe sobre Jesus. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte, que, por último, a gente viu que existe uma afirmação a respeito de quem Jesus é, existe uma ordem de Jesus, mas também existe uma promessa de Jesus, e eu adoro essa promessa, porque isso traz tanto consolo para a minha vida. O verso 20 diz assim, a parte B, vou ler inteiro, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E agora, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias, até acabar tudo. A consumação dos séculos não é só um século de 100 anos. Século aqui é o tempo todo, a eternidade. Muitas vezes a palavra é traduzida por eternidade. Até o final de tudo, quando tudo acabar, a eternidade acabar, até lá Jesus vai estar conosco. A gente não está sozinho. Jesus não vai sair do meio do caminho, largar o carro e falar assim, tá, se vira agora, não vou dirigir mais, agora é por tua conta. Nunca. Ele vai sempre estar conosco. Isso nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz esperança. A gente pode ficar tranquilo, gente. Jesus está no controle. Ele tem toda a autoridade, não foi isso que ele falou? No céu e na terra. A gente pode ficar tranquilo. O Senhor está cuidando da nossa vida. Quando o anjo foi anunciar que Jesus ia nascer, ele falou assim, para que se cumpra a promessa do profeta, ele será chamado Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus deu um jeito de sair da sua glória, da sua majestade, lá do céu, e se tornar homem, para que ele pudesse habitar conosco. É o que diz lá em João, capítulo 1, verso 14. Diz assim, João 1,14. Eu achei que eu fosse lembrar de qual, não lembrei. Cadê? Ele habitou entre nós. Cadê meu texto aqui, gente?
Alguém abre aí, por favor? Achei aqui. Aqui, ó. E o verbo se fez carne. João está falando o seguinte, que Jesus é o verbo de Deus, aquele que criou todas as coisas. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não falou assim, e veio aqui passar férias, veio aqui passar o fim de semana, veio fazer uma visitinha, tomar um café e foi embora. Não, ele habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus tomou a forma de homem e viveu entre nós. Compartilhou conosco, comeu com a gente, chorou com a gente. Sabe, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas quando ele está chegando lá, ele chora. E a palavra lá é que Jesus chorou de um jeito assim tão amargo, ele ficou irado com a morte, contra a morte. Mas por que Jesus ficou assim, se ele sabia que ia curar? Não era para ele estar feliz? Opa, vou fazer um milagre aqui, vai ficar tudo bem. Não. Jesus se identificou com a dor daquelas pessoas que tinham perdido alguém. Isso que significa estar conosco. Jesus sente a nossa dor. Ele sofreu o preço dos nossos pecados. A dor que você sente, ele levou sobre ele, para que você não precisasse sentir. E ele se identifica, porque ele foi tentado em todas as coisas que nós fomos tentados. E a promessa de Deus para nós é que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação do céu. Não tem coisa melhor do que essa promessa, saber que o Senhor não volta atrás nas suas promessas e está conosco o tempo todo. Sabe, a missão da igreja é mais do que encher templos, é mais do que encher esse lugar, é mais do que garantir que as pessoas vão receber bênçãos, vão ter as suas enfermidades curadas, vão ter a sua provisão suprida. É mais do que a gente ser abençoado em coisas como essas. Todas essas coisas são lícitas e são válidas, e eu creio que o Senhor nos abençoa dessa forma assim. Mas é muito mais do que isso. A missão da igreja é ser instrumento de transformação de vidas, das nossas vidas e daquelas pessoas que estão ao nosso redor. A missão da igreja é fazer com que pessoas se tornem cada dia mais parecidas com Jesus. É tornar pessoas prontas para viver a eternidade com Ele, na expectativa de estarem com Jesus por toda a eternidade. É isso que o Senhor nos chamou a fazer. Sermos instrumentos de transformação, de mudança. Nos tornarmos discípulos de Jesus. Termos um compromisso profundo com Ele, de viver do jeito que Ele quer. E ouvirmos dele, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor tem reservado um lugar para cada um de nós. Quando eu chegar no céu, vai ter um monte de gente que eu vou querer ver. Mas a primeira pessoa que eu vou querer ver é Jesus. E eu vou ficar com ele, sei lá, tipo uns 4 bilhões de anos primeiro, para depois a gente pensar nos outros. Não é bom a eternidade? As pessoas às vezes pensam assim, mas será que... E as pessoas que não forem para o céu? Vão ficar triste? Não vai ficar triste. Não vai ficar triste. Porque a alegria de ter Jesus ali vai ser tão estrondosa, tão poderosa, tão maravilhosa, você não vai ter tempo de pensar em outra coisa. A Bíblia fala lá em Apocalipse que não tem sol. Ele é a luz daquele lugar. A Bíblia fala que no céu vai ter ruas de ouro, e as pessoas falam assim, nossa, ruas de ouro. Sabe o que ele quer dizer? Que o ouro lá vai ser uma coisa tão insignificante, que a gente vai pisar em cima do ouro. Não vai ficar preocupado com o ouro. O ouro não é nada. A coisa mais importante do céu, gente, é Jesus.